De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Encerrada na última quarta-feira, na capital federal, a 7ª Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mulheres. Presente no evento, o presidente Lula afirmou que o Estado não pode ignorar quem mais precisa e assinou decretos voltados às mulheres. Para falar com a gente sobre a Marcha das Margaridas, nós conversamos agora com a Mazé Moraes, que é secretária de Mulheres da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura e coordenadora geral da Marcha das Margaridas. Mazé Moraes, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bem-vinda e parabéns por um evento tão maravilhoso. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite, de estar aqui com vocês nesse momento. Realmente foi uma grandiosa Marcha das Margaridas. É uma alegria estar aqui com vocês. Mas antes da gente começar falando especificamente da marcha, dessa 7ª marcha, que reuniu mais de 100 mil mulheres na capital federal, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco o legado, quem foi a Margarida, por que a marcha tem o nome de Margarida, para a gente situar o nosso telespectador aqui na TVT e ouvinte na Rádio Brasil Atual. Perfeito. Então, a marcha foi inspirada muito na luta, de uma grande mulher, uma grande líder sindical, Margarida Maria Alves. Era uma trabalhadora rural, sindicalista, a primeira mulher presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais, lá de Alagoa Grande, da Paraíba, e que foi brutalmente assassinada no dia 12 de agosto de 1983, exatamente pelo fato de ser mulher, pelo fato de fazer a defesa do direito do salário mínimo, do direito da terra, do direito ao salário maternidade, enfim, por tudo isso, a luta de Margarida Alves, infelizmente, tiraram a vida de Margarida, os latifundiários, na frente da sua casa, mas esqueceram que ela era a semente, e essa semente se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. E a gente estamos há 23 anos marchando, a primeira marcha foi em 2000, e está exatamente agora, no dia 12 de agosto, completou 40 anos do assassinato de Margarida Alves. E a marcha ela tem crescido. Então foi muito inspirada na luta de Margarida Alves que nós continuamos marchando, lutando para manter viva, essa força, essa coragem, como ela mesma dizia, que preferia morrer na luta do que morrer de fome, da luta não fugia, porque fazia a defesa do direito da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres. Então, a nossa luta, a marcha surgiu disso, surgiu por essa necessidade também da visibilidade do trabalho das mulheres, porque mesmo a gente já tendo avançado da década de 80, em relação à aposentadoria, o direito de se associar ao sindicato, que nem isso nós não tínhamos direito, a gente era sócia no sindicato ou vinculada à carteira do esposo, ou do marido, ou do filho, mas nós mulheres não tínhamos esse direito. Então, na década de 80 era muito isso. E aí a gente havia conseguido essas conquistas na década de 90, já um pouco entrar dentro do movimento através de algumas comissões, mas para a gente ainda faltava muito. Então, inspirada na luta de Margarida Alves e também para ter essa visibilidade política das mulheres, do trabalho das mulheres enquanto trabalhadora rural, enquanto luta para reconhecer como agricultora familiar, como trabalhadora de quem sujeitas que de fato faz o trabalho na agricultura familiar, a gente fizemos a primeira marcha, marchamos pela primeira vez aqui na Rua de Brasília, nas esplanadas dos ministérios, com 20 mil mulheres em 2000, que era a marcha que trazia o lema 2.000 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista. E daí para cá, nossa marcha foi engrandecendo cada vez mais, não só em número de mulheres, de margaridas, mas também cada vez mais a sua pauta veio ficando qualificada. Então, para a gente foi nesse sentido. Então, marcharemos, como a gente sempre diz, até que todas sejamos livres, marcharemos como a gente marchou esse ano pela reconstrução do Brasil, estamos todas energizadas, estou aqui feliz porque estou em conexão com as mulheres que estão chegando ainda nos seus estados, e a nossa felicidade, enquanto
cada uma das margaridas não chega nos seus territórios bem, a gente não fica tranquila. Depois que a gente sabe que todas chegaram em paz, com vida, com saúde, para a gente isso é uma gratificação. E ainda por cima, com vários anúncios importantes que realmente vai impactar de forma muito positiva na vida delas lá no campo. Vou pegar essa sua deixa aí para falar exatamente sobre a assinatura desses decretos que aconteceu no ato final da marcha, né? A marcha que em si é realizada como ato de rua aconteceu nesses 2 últimos dias, 15 e 16, mas de fato a Marcha das Margaridas é um movimento permanente, perene das mulheres da floresta, do campo e das águas, né? E aí tem o apoio de outras categorias pelo Brasil também, mas eu queria perguntar exatamente sobre essas reivindicações que foram feitas pelas mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, inclusive importante mencioná-las, né? E como foi recebido a presença do presidente Lula no ato e a assinatura dos decretos, como você já deu um spoiler aí, um iniciozinho vai ser tão importante. Primeiro dizer que a recepção, o recebimento do presidente Lula na marcha, para a gente, assim, era tudo que nós queria também, né? Até porque nós estamos, essa marcha de 2023, diferente da marcha de 2019, por exemplo, que também eu estava na coordenação, a gente dizia que a marcha de 2019 foi a marcha da resistência, essa marcha, para nós, foi a marcha da esperança. A marcha da esperança do verbo esperançar, como disse o nosso grandioso Paulo Freire, a marcha da retomada das políticas públicas, das conquistas que ao longo do caminhar de muitos anos que a gente havia conquistado e que infelizmente foram tiradas, arrancadas da gente. Então era uma marcha de muita expectativa. Havia uma expectativa muito grande em nós, até porque nós entregamos a nossa pauta há quase 2 meses ao governo. No dia 21 de junho, nós entregamos a nossa pauta exatamente para o governo ter tempo tranquilo para poder fazer as negociações. A gente passou esses quase 2 meses no processo, andamos em mais de 23 ministérios, fazendo o diálogo da nossa pauta, porque a nossa pauta é construída em cima de 13 grandes eixos temáticos e que ela é construída de forma coletiva e que para nós foi muito, a expectativa era muito grande das mulheres do campo, da floresta, das águas, dos 4 cantos do nosso país e do mundo, porque pela primeira vez nós tivemos aqui em Brasília, ou seja, nós ainda estamos com as companheiras aqui ainda, 36 países, mais de 100 mulheres desses países estão aqui conosco ainda, porque elas ainda estão, porque terminou a marcha, a gente continua num curso de formação, elas só retornam aos países dela hoje à noite, amanhã pela manhã, e para nós a expectativa era os anúncios, então a gente recebeu com muito carinho a presença do presidente Lula fazendo anúncio de 4 grandes decretos, para a gente foi fundamental. E a nossa pauta, ela tem coisas estruturantes, coisas pontuais, que a gente diz que é pauta que tem que ser respondida de curto, médio e longo prazo. E nós vamos monitorar. Recebemos um caderno, que inclusive estou com ele aqui. Esse caderno foi o caderno das respostas da Marcha das Margaridas, com muitas páginas, que vocês podem, então, todos os ministérios que receberam a nossa pauta, responderam aqui, tem resposta, além dos decretos que Lula assinou, dos 8 decretos que foi assinado, está aqui tudo registrado, as respostas de cada um dos ministérios que se debruçaram em cima da pauta e fizeram questão de responder para a gente. Então, para nós, é extremamente importante aqueles anúncios e a gente vai fazer, né, o monitoramento dessa pauta, né? Lula assinou o decreto da questão dos quintais produtivos, foi o decreto da seleção de famílias para a reforma agrária, o decreto de instituir a Comissão Nacional de Violência, de enfrentamento à violência contra a mulher lá no campo, né? O decreto de instituir o Plano Nacional da Juventude Rural, que também foi importante, o decreto de instituir o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver, o decreto da retomada da Política Nacional do Trabalho Rural e Emprego, o decreto da retomada da Bolsa Verde,
o decreto do programa, o programa emergencial de reforma agrária para 5.700 famílias. Então, assim, foram anúncios para a gente extremamente importante, para além desses anúncios que o presidente Lula fez de assinatura de decreto, tem várias outras respostas também que para a gente são fundamentais, que está no nosso caderno, que a gente recebeu e que a gente vai fazer o diálogo, continuar o diálogo com o governo para que realmente essas respostas, essas políticas, elas cheguem na base, não fique só no caderno, mas que elas de fato cheguem. O nosso papel agora é fazer esse monitoramento para que ela realmente se concretize lá no mais diverso território do nosso país. Essa vai ser a nossa luta e com fé em Deus eu vou estar aqui firme na luta para cobrar, para monitorar, para dizer aqui foi a pauta da marcha e eu quero que realmente aconteça, faça com que ela aconteça lá na ponta, onde estão as nossas margaridas do campo, da floresta, das águas. É isso. Então, a gente realmente está muito feliz por esses anúncios e pela grandiosidade que foi a nossa 7ª Marcha das Margaridas. E, Mazé, o que chama a atenção também, no governo anterior, quando a Marcha das Margaridas era realizada, vocês não tinham nenhum suporte, nenhum respaldo, né? Eu queria que você, em 3 minutinhos que nós temos disponíveis ainda, pudesse falar dessa diferenciação, né? O que foi a Marcha das Margaridas no governo anterior e já no governo do presidente Lula, serem recebidas pelo presidente. E, para além disso, várias mulheres ministras foram dar um abraço nas Margaridas. Exatamente. Olha, pense totalmente diferente. A marcha de 2019 foi a marcha que a gente marchou pura resistência, com coragem, e ao mesmo tempo com medo, porque nós estávamos vivendo em um governo negacionista que incitava o ódio. Mas mesmo assim as margaridas vieram para Brasília e marcharam e mostraram a força. Nós não entregamos nenhuma pauta a esse desgoverno, a gente entregou uma plataforma para a sociedade dizendo que modelo de sociedade as margaridas desejariam. Então, não teve nenhum processo de negociação, nenhum diálogo com esse governo em 2019. E aí, diferente de agora, gente, é um momento de muita esperança, da retomada, da emoção que tomou conta. Pela primeira vez, nós entregamos uma pauta lá no Palácio do Planalto, no dia 21 de junho, para 13 ministros e ministras. Pela primeira vez, nós já passamos por mais de 23 ministérios fazendo o processo de negociação. Nós tivemos um ato de abertura política da marcha no dia 15, que tivemos muitos ministros e ministras que tiveram com a gente. Nós tivemos o ato de encerramento com vários ministros e ministras que tiveram com a gente na caminhada. Nós tivemos governadores, governadoras, vários parlamentares, e aí você consegue perceber essa diferença, o respeito com que o governo está tendo com as margaridas, o olhar como o governo está olhando com toda a atenção, através dos seus ministérios, para as margaridas, para a pauta das margaridas. Isso faz toda a diferença. Abrir as portas para as margaridas, para fazer esse diálogo, isso para a gente é fundamental. Então, assim, realmente nós estamos com muita esperança de que a retomada dessas políticas, desses programas, desses espaços, realmente consiga chegar lá na ponta. E nós vamos ficar monitorando e cobrando. E é sobre essa 7ª edição da Marcha das Margaridas, que aconteceu lá em Brasília, que a gente conversou com Mazé Moraes, que é secretária de Mulheres da CONTAG, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, e também uma das coordenadora geral da Marcha das Margaridas. Mazé, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e vida longa à Marcha das Margaridas e a Organização das Mulheres no Campo. Obrigada. A gente que agradece e nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Perfeito. Abraço. Abraço.